Pois é, para dar sequência a essa conversa, está comigo aqui no estúdio o arquiteto e urbanista Eduardo Roldão de Leles. Mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa, Eduardo. A gente viu aí na reportagem da Janaína do Domingos apenas uma ponta do iceberg, que é a questão das calçadas, né? Mas a gente tem uma série de outras questões, por exemplo, imóveis residenciais, espaços públicos, praças, prédios, repartições públicas, que mostram que ainda falta muito para que a gente tenha, de fato, espaços urbanos que sejam inclusivos. É por aí, Eduardo? Matheus, boa noite novamente. E é muito por aí mesmo. Hoje a gente trabalha com o conceito de arquitetura inclusiva no sentido de dar uso na arquitetura para todos os tipos de pessoas, né? Independente, inclusive, se a pessoa tem alguma deficiência ou não. A Janaína citou o caso de pessoas com deficiência, mas nós temos casos de pessoas com obesidade, pessoas de baixa estatura ou com estatura muito elevada. Nós somos muito diversos, né? Isso, inclusive com a questão de alguma coisa que ela precisa por um período. Uma grávida, uma pessoa com a criança de colo. Então, a arquitetura ela precisa, e a mobilidade urbana precisa ampliar esse contexto aí para resolver todas essas questões. O que é levado em consideração? Quais são os pilares de um projeto de arquitetura inclusiva, Eduardo? Porque a diversidade é muito grande, né? Então, existe já assim um passo a passo para profissionais que se dispõem a mergulhar nesse universo? Existe sim, e como você mesmo falou, é tudo muito amplo. Mas a gente precisa criar espaços que abocanhem a maior quantidade de pessoas. Por exemplo, quando a gente vai fazer algum banheiro, alguma coisa, eu preciso de garantir que esses banheiros, o cadeirante consiga ir sozinho, ao mesmo tempo que o idoso não tenha problema que possa causar algum acidente, alguma coisa nesse sentido. E garantindo essa questão, uma pessoa que seja saudável, jovem, ela vai conseguir usar esse espaço também sem nenhum problema. É interessante, Matheus, se você me permite, é interessante como a lógica da arquitetura tem uma relação direta com a formação humana, né? Hoje, no mestrado, nós dialogávamos sobre formação humana e como as ciências humanas hoje estão altamente relacionadas à lógica da inclusão. Se eu não trabalho a formação humana inclusiva, eu não faço um arquiteto que tem natureza inclusiva e, consequentemente, perceba que as pessoas são diferentes. Perceba que se eu não indico alguém que tem uma relação direta de observar que as pessoas são diferentes umas das outras, eu não crio um arquiteto com essa percepção. É interessante isso, né? É incrível isso. Nós não temos essa percepção. E aí vem a hora que o poder público deveria entrar, né? Só que quando a gente visita prédios e espaços públicos, o que a gente encontra, Eduardo? É mais fácil encontrar um local acessível e inclusivo ou o oposto? Hoje, infelizmente, é mais fácil encontrar o oposto. E, às vezes, a gente encontra muito prédios do poder público que tem uma estrutura inclusiva, então tem um banheiro acessível, mas que, às vezes, o próprio layout não acompanha isso. Então, eu mesmo, às vezes, quando eu preciso ir em algum órgão de fiscalização de alguma coisa, às vezes eu não consigo acessar uma mesa para poder conversar com alguma pessoa. O Eduardo está falando que não consegue acessar porque ele caminha com o apoio de um andador por causa de neuromielonmeningocele. É isso? Falei certo? Isso mesmo. Conta um pouquinho para a gente aí rapidamente como isso também modificou a sua forma de trabalhar com a arquitetura. Sim, no período da faculdade, eu já comecei a ter os primeiros sinais de perca de força. Mas até então não me atrapalhava em nada, foi depois de adulto mesmo, depois de formado, que eu tive uma complicação maior que precisei vir a andar com andador. E isso me abriu muito mais a cabeça no sentido de que a cidade é inacessível. A cidade não é inclusiva. Então, muitas pessoas acabam ficando em casa
para não ter que passar por um problema nesse sentido. Se eu vou em algum restaurante que eu quero conhecer, eu preciso ligar nesse restaurante antes, saber como é que é o acesso para ele, será que tem um banheiro que eu consiga entrar? Então, a gente bloqueia muito isso e eu acho que acaba causando um problema social também muito grande, né? Nós temos um amigo aqui do Se Liga, que é o Luciano de Trindade, está sempre acompanhando o programa, que certa vez me mandou uma mensagem: Matheus, por favor, faça uma reportagem sobre a dificuldade que é para algumas pessoas alugarem imóveis. O Luciano é cadeirante e tem esse problema. Quando ele precisa mudar de casa, por exemplo, não acha um banheiro, não acha uma porta com a largura correta e tudo mais. A gente precisa avançar em legislação, Eduardo? Você acha que vai ser por meio da lei ou é por meio da conscientização essa mudança, essa virada de chave? Eu acredito que hoje a lei ela é bem mais embasada. A gente tem normas técnicas que falam muito sobre isso. Eu acredito que, na verdade, o que falta mesmo talvez seja mais fiscalização. Então, a gente tem espaços públicos que fazem análise de projeto de acessibilidade que não são acessíveis aqui em Goiânia. Então, eu acho que está faltando... E está faltando a questão social da empatia, da pessoa se colocar no lugar do outro mesmo, né? Certo.